Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula anterior vimos baricentro do triângulo e condição de alinhamento de 3 pontos. Geometria analítica. Aula 6. Exercícios de fixação. Turma, uma parte importante da matemática é a prática. Então, separe sempre alguns minutos do seu dia para treinar. Vamos agora fazer alguns exercícios envolvendo os assuntos da aula anterior. Questão 1. Dados dois pontos A e B com coordenadas cartesianas -2, 1 e 1, -2, respectivamente, conforme a figura. Temos aqui o plano cartesiano e um triângulo com os vértices A, B e C. Letra A. Calcule a distância entre A e B. Você se lembra da nossa aula 1? Plano cartesiano e distância entre dois pontos. Temos então que AB será raiz quadrada de -2 menos 1 ao quadrado mais 1 mais 2 ao quadrado. Continuando esses cálculos, AB será 3 raiz de 2 e você circula a resposta. Letra B. Sabendo-se que as coordenadas do baricentro do triângulo ABC são x, g, y, g igual a 2/3 e 1, calcule as coordenadas xc, yc do vértice C do triângulo. Vimos um exemplo com esse raciocínio na aula anterior. Bem, pegando as coordenadas em x, temos -2 mais 1 mais xc sobre 3 é igual a 2/3. Continuando esses cálculos, temos que xc será 3. Usando o mesmo raciocínio agora com as coordenadas em y, temos 1 menos 2 mais yc dividido por 3 é igual a 1. Continuando os cálculos, teremos que yc é igual a 4. Logo, as coordenadas do vértice C são 3 e 4. Você circula a resposta e coloca #acabou. Questão 2. Sejam A00, B06 e C43 vértices de um triângulo. A distância do baricentro deste triângulo ao vértice A em unidades de distância é igual a... Bem, primeiro calculamos o baricentro pela expressão G é igual a 0 mais 0 mais 4 dividido por 3 e 0 mais 6 mais 3 dividido por 3. Logo, G tem coordenadas 4/3 e 3. Agora, fazendo a distância de A até G, temos raiz quadrada de 0 menos 4/3 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado. Continuando esses cálculos, temos que AG será raiz de 97 sobre 3. Você circula a resposta e coloca #Sussa. Questão 3. Determine o valor de A para que o triângulo ABC, cujos vértices são A, 0A, B, A-4 e C, 2, exista. Um lembrete. Para que o triângulo ABC exista, os vértices A, B e C devem ser distintos e não colineares, ou seja, não podem estar alinhados. Bem, vou resolver essa questão usando aquela operação que parece determinante. Nós montamos uma matriz 2×4, em que na primeira coluna são as coordenadas do vértice A, na segunda coluna as coordenadas do vértice B, na terceira coluna as coordenadas do vértice C, e na quarta coluna você repete a primeira. Essa conta tem que ser diferente de 0, para que os pontos não estejam alinhados. Fazendo as diagonais principais menos as secundárias, temos a expressão 0 mais 2A mais A menos A ao quadrado mais 4 menos 0 é diferente de 0. Continuando os cálculos, teremos que A tem que ser diferente de -1 e A tem que ser diferente de 4. Você circula a resposta e coloca #acabou. Questão 4. Dado um sistema de coordenadas cartesianas no plano, considere os pontos A, 2, B, 4, -1 e C, M, 0. Para que AC mais CB seja mínimo, o valor de M deve ser... Bem, temos aqui o plano cartesiano e vou marcar o ponto A com suas coordenadas 2 e 2. Depois, o ponto B com as coordenadas 4, -1. Como o ponto C tem coordenadas M e 0, ele está sobre o eixo das abscissas. Para que AC mais CB seja mínimo,
basta considerar que A, C e B estão alinhados. Dessa forma, usando a condição de alinhamento de 3 pontos, temos, fazendo a nossa matriz 2 por 4, na primeira coluna, as coordenadas do vértice A. Na segunda coluna, o vértice C. Na terceira coluna, o vértice B. E na quarta coluna, o vértice A novamente. Lembrando que essa conta não é um determinante, ela parece determinante, pois, como já foi explicado, determinante é uma operação definida só para matrizes quadradas. De qualquer forma, fazendo as diagonais principais menos as secundárias, temos essa expressão. Desenvolvendo mais um pouco, chegaremos no valor de m igual a 10 terços. Você circula a resposta e coloca #acabou. Questão 5. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau passa pelos pontos de coordenadas x, y dados ao lado. Podemos concluir que o valor de k mais m é, se você se lembra, uma função polinomial do primeiro grau, graficamente é uma reta. Portanto, considerando os 3 pontos na parte de cima da tabela alinhados, podemos usar a condição de alinhamento de 3 pontos da seguinte forma. Na nossa matriz 2 por 4, na primeira coluna, as coordenadas do primeiro ponto. Na segunda coluna, as coordenadas do segundo ponto. Na terceira coluna, as coordenadas do terceiro ponto. E na quarta coluna, repete as coordenadas do primeiro ponto. Essa conta tem que ser igual a 0. Já vimos como resolver fazendo as diagonais principais menos as secundárias. Desenvolvendo um pouco mais essa expressão, teremos que m será igual a 2. Ótimo! Já sabemos o valor do m. Agora vamos usar o mesmo raciocínio nos 3 pontos na parte de baixo da tabela. Usando a condição de alinhamento de 3 pontos, temos essa expressão em que, fazendo as diagonais principais menos as secundárias, teremos uma expressão que dá o valor do k. Desenvolvendo mais um pouquinho, temos que k é igual a 15,5. Já temos m e k. Logo, k mais m é 17,5. Você circula a resposta e coloca #acabou. Bem, gente, esse foi o projeto Matemática de hoje. Próxima aula, equação geral da reta e equação reduzida da reta. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!